Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo, vou apresentar 19 itens de meus estudos sobre o direito penal referente ao assunto do artigo 298 a 305 do Código Penal. Conceitos e características da falsificação de documento particular. A falsificação de cartão de crédito ou débito, nos termos do Código Penal, equipara-se à falsificação de documento particular. Nos termos do Código Penal, o agente que falsificar, no todo ou em parte, cartão de crédito ou débito emitido por banco integrante da administração indireta comete o crime de falsificação de documento particular. No tocante ao crime de falsidade documental e outras falsidades, no crime de falsificação de documento particular, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Caracteriza crime de falsificação de documento particular a alteração de cartão de crédito verdadeiro. Conceitos e características da falsidade ideológica. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Segundo o Código Penal, a descrição acima configura o crime de falsidade ideológica. A. Insere em documento público declaração falsa a fim de modificar o conteúdo documental, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante. Neste caso, trata-se de crime de falsidade ideológica. Configura crime de falsidade ideológica. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar. Aquele que omite, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pratica o crime previsto no Código Penal, denominado falsidade ideológica. O crime de falsidade ideológica tem pena aumentada de sexta parte se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. Aquele que omite, em documento público, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, comete o crime de falsidade ideológica. Aquele que omite, em documento público, declaração que dele devia constar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pratica a conduta prevista no tipo penal de falsidade ideológica. Vejamos agora um caso hipotético. Pedro, com a intenção de prejudicar seu cônjuge, do qual pretendia separar-se, vendeu um terreno, declarando-se solteiro na escritura de venda e compra. Neste caso, Pedro cometeu crime de falsidade ideológica. Constitui crime contra a fé pública, falsificação de papéis públicos, falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e falsificação de documento particular. Conceitos e características do falso reconhecimento de firma ou letra. Sobre o crime de falso reconhecimento de firma ou letra previsto no Código Penal, é correto afirmar que a conduta típica consiste em reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que ou não seja. Conceitos e características da certidão ou atestado ideologicamente falso. Vejamos aqui um caso hipotético. João, responsável pela emissão de certidões em determinada repartição pública, a fim de ajudar seu amigo José, que concorre a um cargo público, emite certidão falsa, atestando que ele desenvolveu determinados projetos profissionais para a administração pública. Sobre a conduta de João, pode-se afirmar que cometeu o crime de certidão ideologicamente falsa, previsto no artigo 301 do Código Penal. Assinale a alternativa que indica corretamente o crime praticado por quem atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Certidão ou atestado ideologicamente falso. É crime próprio quanto ao sujeito, atestado ideologicamente falso. Conceitos e características da supressão de documento.
Com relação à figura do artigo 305 do Código Penal, supressão de documento, é correto afirmar que o crime apenas se configura se o sujeito ativo não pode dispor do documento. A respeito dos crimes previstos nos artigos 293 a 305 do Código Penal, o crime de supressão de documento, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Bons estudos e até o próximo vídeo.